Viajando, algumas pessoas doentes, né? Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Estão me ouvindo bem? Amém. Então nós vamos ler Marcos capítulo 2, versículo 22. Glória a Deus. Esses celulares são uma bênção, né, irmão? Tem Bíblia, tem tudo neles, né? Demais. Hoje, se eu mandar alguém desligar o celular, fica sem Bíblia. Então deixe o celular ligado. Deixe só no modo avião aí, porque Jesus ele não vai ligar no seu celular. Eu estou falando aqui, mas nem sei se o meu está. Ai, Deus da glória. Marcos capítulo 2, versículo 22. Todos acharam? Amém. Ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Amém, gente? Amém. Eu vou dar um minutinho para você aí. Você vai lá para o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Quem está aí? Amém. Deus te abençoe, Júnior, no nome de Jesus, viu, filho? Diz assim: e nos constituiu reino, diga comigo, e sacerdotes. Sacerdotes. Vamos dizer bem, todo mundo bem forte, sacerdotes. Sacerdotes. Para servir a seu Deus e Pai. Posso ouvir um amém? Amém. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Amém. O outro texto agora, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Eu já vou ler já, vai bem rapidinho. Versículo 18, diz assim, ó: não se embriague com vinho, diga amém, Amém. que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Olha para o seu irmão e diga assim: mas deixem-se encher pelo Espírito. Amém? Amém. Na versão Almeida diz assim, ó: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Diga comigo: mas enchei-vos do Espírito. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Feche os olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Quero te agradecer por esta manhã preciosa. Eu quero pedir o teu favor agora, Deus, para eu conseguir ministrar a tua palavra. Ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Quem está aí, diga amém. Amém. Será que você pode colocar a sua Bíblia no seu assento e aplaudir novamente? Amém. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Irmãos, essa é a quarta semana, diga assim, os milagres. E dos milagres de Jesus na minha família. Glória a Deus. Quem precisa dos milagres de Jesus na sua família? Eu preciso, irmão. Pensa no homem que precisa dos milagres de Jesus na família, sou eu. Eu lembro que a primeira semana nós falamos do primeiro milagre de Jesus que aconteceu no casamento. Amém, gente? Amém. A segunda mensagem nós ministramos sobre o filho pródigo, que Deus ia restituir na nossa família. Diga comigo, perdas irreparáveis. Olha para o seu irmão e diga assim: eu creio. Mas olha para ele, né, gente? Olha para ele e diga assim: eu creio que Deus está restaurando na nossa família perdas irreparáveis. Glória a Deus. Quem está aí falando glória a Deus? Na semana passada nós falamos sobre proteger a nossa vinha. Diga um amém. A minha vinha é a minha família, né? E nós temos que proteger a nossa família, guardar a nossa família, orar pela nossa família. Irmãos, e essa semana eu estava viajando para a glória de Deus. Amém. Vou
Irmão, tudo que acontece de bom na minha vida, eu desejo em dobro para si. Diga amém. Eu estava viajando para a glória de Deus, né? Fui lá no Beto Carreiro para a glória de Deus. Fiquei aí, ó. Claudinei deu a dica aí, Claudinei, tá vendo? Fui lá no Beto Carreiro, um negócio chique demais. Mas eu percebi algo assim, quando nós estávamos nas rodovias, assim, irmãos, sabe quando você está apertado? Aí você parece que não tem banheiro na rua, não tem posto de gasolina, né? Tinha uns momentos assim, parecia que estavam 20 minutos acelerando e nada de chegar. O banheirinho, o posto de gasolina, né, irmãos? E eu fiquei pensando sobre algo que eu quero compartilhar com você. Sobre a nossa família, que ele diga assim comigo, a minha família, ela não pode andar com o tanque vazio. Amém. Eu vou explicar isso aí. Se você está dirigindo e o seu tanque está vazio, a probabilidade de você não chegar no destino é muito grande. Sim ou não? E eu quero falar sobre isso nessa manhã. Nós, como família, a gente não pode andar com um tanque vazio. O carro precisa de combustível. E o nosso combustível é o Espírito Santo. A presença de Deus, é Jesus. Então eu quero falar de duas famílias aqui nessa manhã. Diga comigo, uma andava vazio. E a outra cheio do Espírito Santo. Embriagados, como diz esse texto de Efésios 5,18, não vos embriagueis de vinho onde há devassidão, mas encheios do Espírito. E eu quero convidar você e a sua família a ser uma família que anda cheia do Espírito Santo. Amém, gente? Então, é muito importante a gente entender que existe uma promessa de Deus para a nossa família. A Bíblia diz em Joel capítulo 2, versículo 28, diz assim, ó, diga a igreja comigo assim, para todo mundo ficar bem desperto. E depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Diga assim, os meus filhos, diga os meus filhos e as minhas filhas profetizarão. O texto diz, né? Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. O texto diz, os velhos terão sonhos, diga amém. Os jovens terão visões, diga amém. Até sobre os servos e as servas, diga bem alto, derramarei do meu Espírito naqueles dias. Ou seja, o profeta assim já estava declarando que seria impossível a gente chegar no destino que Deus tem para as nossas vidas se Ele não derramar sobre nós o Espírito Santo. Diga um amém bem gostoso. Então é fundamental entender que a palavra de Deus nos ensina, querido, e é para nós ter esse entendimento que a gente precisa buscar as coisas do alto. Amém? Então nós precisamos tomar posse das promessas de Deus. Deus, irmãos, Ele decidiu derramar do Espírito dele sobre a nossa vida. Amém. É uma decisão de Deus. E esse texto que eu li com vocês de Marcos, capítulo 2, versículo 22, diz assim: ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Irmãos, quem lembra quando o Senhor Jesus pregou e ensinou que era necessário nascer de novo aqui? Posso ouvir um amém? Amém. Por que é necessário nascer de novo? Porque Deus vai colocar vinho novo em gente que nasceu de novo. Amém. Diga um amém aí, por favor. Amém. Essa é a revelação desse texto. Ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha, e se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha nova. Irmãos, eu quero falar com vocês a respeito, diga comigo, da família de Eli e a família de Samuel. Amém? Então, a família de Eli, irmãos,
Ele representa uma geração de sacerdotes, irmãos, que andava um pouco vinho. Amém. Quem está me entendendo? O vinho simboliza o Espírito Santo, amém, gente? Amém. Simbolizava uma família que andava com um tanque vazio, uma família que andava sem a presença de Deus, né? Então, a primeira coisa que acontece com famílias que andam sem a presença de Deus, são famílias, irmãos, que falta discernimento espiritual. Olha só, em 1 Samuel, no capítulo 1, do 12 ao 14, diz assim, ó: enquanto Ana continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca, como Ana orava silenciosamente. Seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. O que acontece com a família de Eli, irmãos? É uma família que não tem discernimento espiritual. Eli, queridos, ele gera esse tipo de família que não tem discernimento, que não consegue entender. A Bíblia diz que Ana, ela chega ao templo para orar, e ela está se humilhando diante de Deus, por causa das perseguições que ela passava dentro da sua casa, por causa que a sua empregada dava filhos para o seu marido, e ela não podia gerar filhos. Uma mulher que não gerava filhos, era uma mulher que ela era apontada pela sociedade como uma mulher amaldiçoada, que não tinha o favor de Deus. Então dentro de casa ela era perseguida, ela saía para a rua, as pessoas olhavam para ela com outros olhos, com olhos de acusação, com olhos de como se o favor de Deus não fosse sobre ela. E quando ela chega na igreja, diga: na igreja, o sacerdote ali ainda vai lá e fala coisas que não é verdade. Até dentro da igreja ela era perseguida, irmãos. E aí, a primeira característica aqui é que falta discernimento espiritual. Precisamos ter discernimento espiritual, amém, queridos? Amém. Uma coisa que a gente precisa entender, que não dá para a gente agradar dois senhores, irmãos. Quem está aí para dizer amém? Amém? Ou a sua família está fazendo algo que está agradando a Deus, ou a sua família está fazendo algo que está desagradando a Deus. Olha o inimigo aí. Presta atenção na mensagem, irmão. Deixa isso para lá, amém? Então a gente precisa ter discernimento espiritual, irmão. Quem é que quer atrapalhar a administração da palavra agora? A gente precisa estar preparado, irmãos. Nos preparar a nossa casa, preparar a nossa família, preparar os nossos filhos, sabe, dar destino para os nossos filhos, amém? Olha só, a Bíblia diz em João capítulo 15: se o mundo os odeia, tenha em mente que antes me odiou. Olha o que Jesus estava dizendo, né? Se vocês pertencessem ao mundo, eles o amariam como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi. Amém. Diga assim: a minha família foi escolhida por Jesus. Glória a Deus. Foi uma família escolhida. Olha só: tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se me obedeceram, se obedeceram à minha palavra, também obedecerão à de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Então, irmãos, a gente precisa estar preparado, preparar a nossa família para a guerra. Aleluia! Amém. Tem que estar preparado, irmão. O mundo está em guerra, não tem jeito. É muito complicado, e a gente precisa estar cheio do Espírito Santo, irmãos. Cheio do Espírito Santo, sabe? A segunda característica de uma família que anda com um tanque vazio, diga comigo: é uma família que geram filhos que não se importam com o Senhor. Então é importante a gente analisar qual é o grau de importância que os nossos filhos dão para as coisas de Deus. Então cada um responde por você. Mas eu quero te dar uma dica.
para você identificar como que está andando aí a sua família, se está com o tanque cheio ou vazio. Então, olha o que diz aqui em 1 Samuel 2:22. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Olha só, os filhos de Eli ficavam na porta da tenda do encontro, e as irmãs bonitinhas que entravam, eles se deitavam com elas. Era a mesma coisa que eu, pastor da igreja, vendo os meus filhos se deitando com as suas filhas, e os seus filhos com as minhas filhas, e a gente não fazendo nada. Olha o que acontece aqui, ó. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom que eu escuto se espalhando no meio do povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Então, a segunda característica da família que anda com o tanque vazio, ela é uma família que gera filhos que não se importam com o Senhor. Irmãos, eu sei que muitos aqui ainda não são casados e alguns não têm filhos, mas esse texto se encaixa para filhos e para filhos espirituais também. A gente precisa gerar pessoas que, sabe, se importam com as coisas de Deus. Irmãos, a gente sempre vai gerar segundo a nossa espécie. Então, se você é um pai que ama a Deus, irmãos, eu quero declarar isso sobre a sua vida. Você vai gerar filhos que amam a Deus. Lembra do texto da semana passada, que ainda que o homem que semeou uma boa semente num bom campo, e durante a noite o inimigo veio e semeou o joio? Você lembra disso? Tem coisas que saem do nosso controle, mas nunca vai sair do controle de Deus. Porque no final, irmãos, os nossos filhos, eles vão carregar a marca de Jesus. Por quê? Porque eles foram marcados com aquilo que a gente levou para dentro da nossa casa. Amém, gente? Então, a segunda característica da família que anda com o tanque vazio, gera filhos que não se importam com o Senhor. Amém? Se o seu filho hoje está vivendo um momento de não se importar com o Senhor, redobre a oração sobre a vida dele. Amém, queridos? Amém. Porque a oração, irmãos, ela tudo pode. A oração move a mão que move o mundo. Só quem crê, diga amém. Amém. Então, a terceira característica, gente, de pessoas, de famílias, né, que estão andando com um tanque vazio, são famílias que se acostumaram com o pecado. Irmãos, deixa eu dizer algo para o seu coração. Nós estamos falando da família do sacerdote Eli. Não era a família de uma pessoa que não conhecia Deus. Era a família de uma pessoa que exercia sacerdócio dentro da casa de Deus. O que eu entendo com isso, irmãos? Que isso pode vir a acontecer com a minha família e com a sua família. Quem está me entendendo aqui, irmão? Com a nossa família isso pode vir a acontecer. O que pode vir a acontecer? A gente se acostumar com o pecado. Irmãos, o pecado, ele é um abismo, que ele vai chamando novos abismos. Se você se acostumar com o pecado, irmãos, o salário do pecado é a morte. Olha o que acontece aqui, ó. Deus levanta Samuel para enviar uma palavra para o sacerdote Eli. Acompanha comigo, 1 Samuel capítulo 3. Diz assim, ó: o Senhor voltou a chamá-lo com as outras vezes. Samuel, Samuel, disse: fala, pois teu povo está ouvindo, o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família. Olha só, irmãos, Deus já não estava mais falando com Eli. Deus foi falar com Samuel para falar assim: Samuel, eu vou executar algo terrível contra Eli. Tudo que falei contra a sua família, do começo ao fim, gente, pois eu lhe disse que julgaria a sua família para sempre. Diga comigo: por causa do pecado dos seus filhos, olha agora, do qual ele tinha consciência.
Misericórdia andar com o tanque vazio, né, gente? Olha o que a Bíblia diz. Eli tinha consciência do pecado dos seus filhos. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Olha para mim, por favor. Se o seu filho precisa de punição, não puna. Amém. Se o seu filho precisa de correção, corrige. Toma o celular dele. Amém. Toma o celular, tira a internet dele. Porque, gente, a gente não pode alisar o que é errado. Com todo respeito, tem mãe que o filho apronta, faz tudo. Ai, é o meu filho, meu filhinho, é o seu filhinho, tá tudo certo, ó. Para nele. Dá um sorriso aí. Nós fomos pro parque lá, o Pedro comprou a espada a Excalibur lá, né? Aquela espada bonitona lá, do rei Arthur lá. Aí eu peguei a espada dele, que eles vieram aprontando dentro do carro, a Vanessa tomou a espada e falou assim: essa espada agora vai virar a vara da correção. Irmãos, a gente precisa corrigir os nossos filhos. Amém? Uma família que anda com um tanque vazio, irmãos, ela não corrige os seus filhos. Ela não bota eles para pensar lá, gente. Coloca eles para pensar. Diga amém. Amém. A gente já vai terminar o tanque vazio, amém? Amém. Vamos para o tanque cheio que é mais gostoso. Mas vamos lá. A quarta característica aí, ó, do tanque vazio. Olha só, a família que representa falta de visão. Uma família que perdeu a visão. Quem está me entendendo? Amém. Irmãos, eu quero que Deus te prospere muito. Amém. Eu quero que você tenha chácara, Amém. casa na praia, Amém. casa de aluguel. Amém. Se tiver tanta casa lá, dá uma para mim também. Eu quero que Deus te prospere. Meu desejo é que Deus prospere a sua vida. Amém. Agora, irmãos, que você nunca venha perder a visão. Tem gente que dinheiro faz mal. Por isso que vai morrer pobre. Porque se ele tem um pouquinho de dinheiro, vai desviar. É melhor ir para o céu pobre, irmão. Amém? Agora, se você orar a Deus e Deus te ensinar a lidar com dinheiro, irmãos, a promessa de Deus de você deixar a herança para os filhos dos seus filhos pode se cumprir. Olha só. O ministério que perdeu a visão, em 1 Samuel, a família que perdeu a visão, 1 Samuel 3,2 diz assim: ó, certa noite, Eli, diga comigo, cujos olhos estavam ficando tão fracos que não conseguia mais enxergar. É uma família que não enxerga mais nada. Os filhos não querem ir para a igreja, está tudo certo, não posso obrigar os meus filhos. A mulher arruma compromisso na hora do culto, o marido, é assim mesmo. Marido deixa de exercer sacerdócio. Irmãos, o dia domingo é o dia do Senhor. Amém. É sagrado. Amém. É do Senhor. É dele. Ao sétimo dia ele descansou um princípio. Então eu não posso negociar o que é inegociável. Amém, gente? Amém. Ele perdeu a visão. Os filhos faziam tudo errado. Ele não corrigia, não repreendia. Era conivente com o pecado dos filhos. Quem está aí ainda? Amém. Eli, amados, representa o sacerdócio sem visão. A família de Eli, Fran, representa uma família sem visão, sem direção, sem ânimo, sem fé, sem esperança. Representa uma família que exerce o ministério cansado. Amém. Ou seja, não tem mais fruto nenhum. Amém? Amém. O sacerdócio também de Eli, a família de Eli, não recebe mais revelação, irmãos. É uma família que não recebe mais revelação de Deus. Olha só, 1 Samuel 3, do 15 ao 18, Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho, estou aqui. Respondeu Samuel. Ele perguntou: o que o Senhor disse a você? Não esconda de mim. Deus o castigue e faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele falou. Olha o que acontece aqui. Além de Eli
Cristiane não recebia mais revelação de Deus, Samuel recebe e ele ameaça Samuel, dizendo assim: se você não me contar o que Deus te contou, que o Senhor te castigue. Por quê? Porque eles já não recebiam mais revelação de Deus. Quem está aí ainda, irmão? Não recebia mais visão de Deus. Irmãos, é muito perigoso quando nós nos tornamos uma família religiosa. Quem está aqui, irmão? Amém. Amém? Não recebe revelação, não recebe visão, não se preocupa em cumprir os propósitos de Deus, em exercer sacerdócio. O sacerdócio de Eli, irmãos, uma família que anda de tanque vazio, o final é morte, é não chegar no destino, é parar no meio do caminho. Ninguém consegue sobreviver no reino de Deus com um tanque vazio. Olha para o seu irmão aí, dá uma risadinha para ele, fala assim para ele: ainda bem que Jesus está aqui para me ainda bem que tem Jesus. Será que você pode aplaudir esse Jesus aí, cara? Agora, irmãos, eu quero declarar o que é a nossa família. Amém. Eu declarei o que não pode ser, diga amém. Amém. Eu vou declarar o que ela é. Amém. O que ela é. Amém. Talvez ainda não está bem lá, mas ela é. Amém. E Deus que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para completá-la. Amém. Diga glória a Deus aí. Amém. Diga assim comigo: é minha família. Amém. É uma família que vive um vinho novo. Quem está aí para dar glória a Deus? Irmãos, a família que vive um vinho novo é uma família que vive em oração. Levanta a tua mão e diga assim: eu quero profetizar. Diga: eu profetizo. E a minha família, ela é gerada em oração. Dá glória a Deus aí, querido. A família de Samuel representa a família que é cheia da unção, que é cheia do Espírito, que anda de tanque cheio. Amém. Quando Ana vai ao templo, a Bíblia diz que ela foi orar. Diga: orar. 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 Olha para o seu irmão e diga assim: ora, que melhora. Ora, que Deus responde. Ora, que Deus faz. A nossa arma, irmão, é a oração. Irmãos, Ana foi ao prédio, Ana foi ao templo, Ana foi à igreja orar. 1 Samuel 1,10 diz assim, ó: e com a alma amargurada. Você pode vir até amargurado, mas ora. Ela entrou no templo amargurada, mas orou. Você pode chegar amargurado, mas ore. Você pode chegar amargurado, mas adore. Você pode chegar amargurado, mas, irmãos, ora. Ela orou muito, chorou e orou ao Senhor. Olha para o seu irmão e diga assim: há tempo de chorar, mas há tempo que Deus vai enxugar as suas lágrimas e o seu milagre vai acontecer. Ela chorou, irmãos. Ela se amargurou, irmãos. Ela era perseguida, irmãos, mas ela não desistiu. Eu vou aos pés do Pai, eu vou na sala do trono, eu vou orar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, e Ele vai atender o meu favor. Uma família que anda com tanque cheio, que anda cheio do Espírito, é uma família que ora. O momento dela era ruim, mas ela orava. O momento dela era depressivo, mas orava. O momento dela era de humilhação, mas orava.
Olha só, irmãos, para receber este vinho novo, diga comigo, é necessário. Oração. E choro. Na presença de Deus. Tem um louvor aí que diz: quem chora para Deus tem resposta. Eu creio nesse mistério aqui, irmãos. Irmãos, a sua família, ela tem que ser revestida de oração. Chora pelos seus. Chora, irmão. Guerreiro, irmão. Dá um tabeco na orelha do diabo. Manda ele embora. Abre a porta da tua casa. Abre a janela. Manda esse demônio embora. Quem está me entendendo? Chorar na presença de Deus é querer algo ardentemente dentro dos nossos corações. Precisamos nos derramar na presença de Deus. Rasgar, queridos, não as nossas vestes, mas o nosso coração. Você chega para ele, você rasga o seu coração diante dele, chora para ele, se humilha diante dele. Irmãos, você já aprendeu isso? Humilhai-vos diante das potentes mãos do Senhor, porque em tempo oportuno Ele vos exaltará. O segredo é descer para subir, irmãos. Chora, se humilha. Irmãos, ela não saiu contando para a vizinha. Ela não saiu contando para todo mundo. Eu sou uma mulher amargurada. Ela foi para os pés do Pai. Eu quero profetizar, estenda as tuas mãos. Eu quero profetizar que a sua família é uma família que anda cheia, 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 cheia do Espírito Santo de Deus. Você vai chegar no seu destino. Diga comigo, a minha família é uma família dedicada e consagrada a Deus. Olha aí, seu irmão, vai falar assim: a nossa família é consagrada, é dedicada a Deus. Essa mesma Ana, irmãos, olha só que ela faz. Era esse menino que eu pedia. Diga comigo, e o Senhor concedeu-me o pedido. Quem está me entendendo? Amém. O Senhor está concedendo o pedido. Amém. Por isso agora, eu dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor, e ali adorou o Senhor. O milagre nasce, digo amém. Amém. O milagre acontece, digo amém. Amém. Jesus opera o milagre na nossa família, digo amém. E sabe o que a gente tem que fazer? Dedicar a Deus, consagrar a Deus, declarar que Ele é Deus, vem de Deus, eu entrego para Ele, tudo é dele. Amém. Amado, as nossas vidas precisam ser consagradas a Deus, dedicadas a Deus. Precisamos aprender a entregar a nossa família ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que quiser achar sua vida, perdê-la-á, e quem perder este achá-la-á. Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e Ele tudo fará. Diga bem ao Senhor Jesus: eu dedico a minha casa, o meu lar, a minha família ao Senhor. E o novo significa uma geração que vive o reino de Deus. A sua família é uma família que vive o reino de Deus. E o novo significa uma geração com vida no altar, irmão. Onde está a sua vida? Tem que estar no altar, Grace. Tem que estar na presença de Deus. Quem está aí ainda? Amém. A nossa vida tem que estar naquele versículo que diz: não vivo, mas eu, mas Cristo vive. Amém. Amém. E aí, irmãos, se a sua família não está assim, ela vai ficar. Amém. Você vai orar, você vai chorar, você vai buscar, você vai consagrar em favor, a sua vida em favor da vida deles. Amém? Amém. Terceiro, a família que anda cheia de Deus. Sobre o sacerdote Samuel, significa que Deus está levantando uma geração para substituir a outra geração. Diga amém. Amém. Diga assim: os meus filhos vão mais longe do que eu. Simboliza, sabe o que, irmãos?
que Deus está levantando uma geração vinho novo. Amém. Glória a Deus. Irmão do céu, esse tem que ser o nosso desejo. Amém. A Anja tem que orar e falar assim: meu Deus, a Joyce vai voar. Amém. A Andréia tem que orar e falar assim: a Lana vai voar. Amém. Eu vejo a Lana cheia da presente. É assim, irmãos. Você tem que colocar a mão sobre a cabeça dos teus filhos e profetizar. Diga um amém. Amém. Você precisa ser a voz profética da tua casa. Ei, homem, você precisa ser o sacerdote da sua família. Você tem que dar o destino para sua casa. Sua mulher, ai, não quer ir para a igreja. Vai para a igreja. Está casado comigo, eu vou para a igreja. Vai comigo. Quem está comigo aqui? Amém. Tem uns maridos, irmão, muito bunda mole, irmão. Desculpa. Não quer ir para a igreja. Ah, então vamos ficar, amorzinho. Irmão, vou ficar na cara, vou parar de falar isso. Então, olha só, nós temos que profetizar isso. Sabe o que a Damares fez aqui terça-feira? Filmaram a filha dela na hora do culto, não foi? Enquanto o louvor estava comendo solto aqui, ela estava ali adorando. É isso que a gente tem que fazer. Chegou a Larissa aqui hoje, Michele, você está de parabéns. Veio correndo, me abraçou e falou assim: ai, estava com uma saudade da igreja. Sabe por que a filha dela estava com saudade da igreja? Porque ela tem uma mãe que fala muito mal da igreja. Nada a ver, né? Nada a ver. Sabe por que ela estava com saudade da igreja? Porque ela tem uma mãe que valoriza a igreja. Tem um pai que valoriza a igreja. Tem pessoas que se dedicam para ensinar. Esses dias eu vou mandar o áudio no grupo da igreja lá, como é aqueles áudios lá. O Gustavo perguntava para ela e ela respondia para o Gustavo o que tinha que fazer. O Gustavo falava assim: mas quem que vai evangelizar as crianças? Eu, ela falava. E os adultos? Ela: você, papai. Eu só o que vai fazer? A gente vai falar de Deus. Que Deus a gente não vê, mas a gente sente. Como o vento. E começou a pregar. Ô irmão, quem está me entendendo? Vocês estão me entendendo? Quem está me entendendo? A Bela, ela chega, ela me abraça. Eu vi ontem no aniversário da Luísa. Tanta criança, quase que isso não. Ela veio, correu pro meu lado, me abraçou e falou assim: nossa, eu estava com tanta saudade. Eu quase que eu falei: mas eu sou um pastor tão bravo. Sabe o que é isso, irmãos? É ensinar os nossos filhos. O sucesso do nosso ministério está relacionado ao destino que a gente vai dar para os nossos filhos. Por isso que sucesso para mim, irmãos, não é ter 10 mil células no Brasil. Sucesso para mim é olhar para os meus filhos e ver que eles estão com um destino melhor que o meu. Amém. É olhar para os meus filhos e ver Jesus neles. Amém. É olhar para os meus filhos, irmãos, e ver que o Cristo está sendo formado neles. Então, uma família cheia do Espírito Santo é uma família. Se a família que está sem o Espírito gera filhos que não se preocupam com o reino de Deus e com Deus, não se importam com as coisas de Deus, famílias cheias do Espírito Santo, elas geram filhos que amam a Deus de todo o coração, alma, força, entendimento. Amém. Quem está aí ainda pode aplaudir a Deus. Aí ele diz, Samuel 2,35: levantarei para mim um sacerdote fiel. Posso ouvir um amém? Amém. Diga assim: Deus está levantando na minha família sacerdotes fiéis. Eu vou falar sacerdote porque a gente leu Apocalipse 1,6. O que está escrito lá? Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Olha só o que está escrito. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Diz assim: e nos constituiu o reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai, e a Ele sejam a honra, a glória e o poder. Então, a nossa família, irmãos, tem que ser uma família
que gera sacerdotes. Todos, irmãos, servem a Deus. Diga amém. Amém. Profetiza isso na sua casa. Rosângela, volta para a tua casa com essa missão, meu filho. Os meus filhos são servos do Senhor. Amém, Hélio? Volta para a sua casa, Hélio. O filho do Hélio passou por cirurgia essa semana, deu tudo certo para a glória de Deus. Volta para a tua casa dizendo: os meus filhos são sacerdotes do Senhor. Amém. Ana, irmãos, ela foi lá entregar Samuel para o sacerdote Eli, para que ele crescesse aprendendo a palavra de Deus. Ou seja, nós temos que ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. Tem alguém aí ainda? Amém. Quarta lição, diga comigo: uma família cheia de Deus é uma família que recebe revelação de Deus. Glória a Deus. E o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, obrigado, Ricardo, raramente o Senhor falava. Diga comigo: raramente o Senhor falava. E as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Respondeu: estou aqui. E correu até ele e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Ele, porém, disse: não te chamei, volte e deite-se. Então ele foi e deitou-se. O que acontece? Irmão, Samuel já estava ouvindo a voz de Deus. Estenda as mãos aí. Diga assim: eu quero profetizar. Que a minha família é uma família que vai aprender a ouvir a voz de Deus. Dá um glória a Deus aí. Posso ouvir um amém? Deus se revela aos seus sacerdotes, querido. Deus sempre tem algo novo para nós. Deus sempre tem algo novo. Deus sempre tem uma unção nova. Deus sempre tem uma geração nova e melhor para vir, irmãos. E a minha família vai ser essa família. Amém? Quinto, uma família cheia de Deus. Diga comigo: é uma família que produz avivamento. Ai, irmão, como eu quero profetizar isso na sua casa. Já quero profetizar avivamento na sua família. Eu quero profetizar que as pessoas que moram ali naquele andar que você mora vai se converter. Vai bater na tua porta. Você vai ver que o negócio vai ser tão poderoso. Não é nem você que vai bater na porta dela. Ela vai bater lá na sua porta. Quando ela bater na sua porta, vai falar assim: ah, vim pedir o coador. Não é não, irmão. O coador foi só o motivo para ela parar lá. Você está me entendendo, gente? É para você pregar, é para você anunciar, é para você proclamar, é para você levar o reino de Deus, é para você olhar para ela e dizer: tem alguém doente na sua casa, tem alguém doente na sua família, tem alguém passando mal. Eu sou autoridade em Cristo Jesus e eu quero orar pela sua família, e a bênção que está na minha família vai ser derramada na sua família. Oh, glória! Diga assim comigo: a minha família é uma família que produz avivamento. Gente, olha só, 1 Samuel 7,3. Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, diga comigo: livre-se. Então, diga, igreja, dos deuses estrangeiros, das imagens de Astarote. Diga bem alto: consagre-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele. Então, deixa eu te dizer, tem gente que deixa de vir para a igreja por causa do jogo do Palmeiras, do Corinthians, São Paulo. Eles são Deus, são deuses, gente. Prestem culto somente a Ele. Uma família que vai produzir avivamento é uma família que ora, que chora,
que busca resposta em Deus, que ensina os seus filhos no caminho de Deus. É uma família que se humilha diante de Deus. É uma família que busca a face de Deus. É uma família que produz avivamento, gente. Avivamento é uma mudança de mentalidade. É voltar-se para Deus e viver uma vida somente para Ele. Avivar, irmãos, tem significado primário de preservar. Se a sua família não for uma família que produz avivamento, ela não vai, se manter preservada. Quem está entendendo aqui, gente? Ou você produz avivamento, ou você não é preservado. Gente, chega da gente, sabe? A gente tem que olhar para nós. Quando a gente toma a Santa Ceia, o texto diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Diz ou não diz? Olha para dentro de você, olha para a sua casa, olha para o seu lar, olha para a sua família, olha para a sua célula, olha para o seu ministério, olha para a sua igreja, olha para o seu pastor, olha para a sua família, olha para todo mundo, mas observa você mesmo. Vê como você está, vê como está o seu dia, vê quais são as expectativas do seu dia. Vê o quanto você ora, vê o quanto você medita na palavra. Veja quando foi a última vez que você comprou um livro cristão para ler. Tem alguém aí ainda? Tem crente aqui ainda? A sua família é uma família que produz avivamento. Então ore, jejue, se consagra, serva somente a Deus. Tira, irmãos, tira da sua vida, tira do seu dia a dia as coisas que estão te afastando de Deus. Tenha coragem de orar: Senhor, tira de mim o que me afasta de Ti. Será que você tem coragem de orar isso? Será que você tem coragem de dizer: Senhor, tira de mim